Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder a pergunta sobre quais são as ações que mais pagam dividendos na Bolsa de Valores. Mas primeiro de tudo, vamos só relembrar um pouquinho sobre o que é dividendo, porque entender o que é o dividendo vai ser muito importante para entender a resposta de quais são as empresas que mais pagam dividendos na Bolsa. E na verdade o dividendo é um pedaço do lucro, então a empresa tem lá suas operações, ela lucra um valor, ela gera um dinheiro lá e ela tem que escolher o melhor destino para esse dinheiro. E basicamente ela pode fazer várias coisas, mas duas dessas coisas acabam se destacando. Ela pode pagar esse dinheiro como dividendos, que é na verdade quando o dinheiro é distribuído diretamente ao acionista, ou ela também pode fazer um reinvestimento. Ela pode usar esse dinheiro para promover o crescimento da própria empresa, por exemplo, para comprar uma concorrente, para abrir uma nova planta de fábricas e por aí vai. Então, basicamente, esses são dois destinos possíveis que ela pode fazer com o lucro. Ela pode também recomprar ações para pagar a dívida e várias outras coisas, mas a gente está aqui só ignorando essa parte, só analisando esses dois tipos aqui de destinos que ela pode fazer com o lucro. Então, na verdade, uma empresa que paga grandes dividendos, ela tem a seguinte característica: ela paga muitos dividendos e ela tem um baixo reinvestimento. Como assim um baixo reinvestimento? Se a gente voltar aqui, a gente vê que a gente tem basicamente esses dois destinos. E o lucro aqui, ele não é infinito, ele tem uma quantia. Então a empresa tem que escolher o quanto que vai para dividendos e o quanto que vai para reinvestimentos. E meio que um impacta o outro. Então, basicamente, uma empresa de muitos dividendos é uma empresa também que faz poucos reinvestimentos para então sobrar dinheiro para ter aí grandes dividendos. E quando a gente analisa os aspectos do baixo reinvestimento, da empresa reinvestir pouco dinheiro, sobre o porquê que ela não precisa reinvestir tanto dinheiro assim na própria empresa, a gente chega a algumas conclusões, que geralmente essas empresas são de setores onde falta oportunidades de crescimento, e são setores mais perenes, que já tem muitos players, e é difícil uma empresa crescer, dobrar, triplicar de tamanho. Então por isso que ela opta por não fazer tantos reinvestimentos e acaba distribuindo esse dinheiro mais como dividendos. Essas empresas aí também já são muito grandes, têm um tamanho muito grande e uma concentração de mercado considerável. E essas empresas também que fazem um baixo reinvestimento, elas acreditam também que elas estão no momento desfavorável para fazer uma expansão dos seus negócios. Então, se ela está no momento desfavorável, por que ela vai ficar reinvestindo esse dinheiro? Não, ela vai distribuir tudo em dividendos e vamos que vamos. E pode também existir, não é uma obrigatoriedade, uma baixa necessidade de capital para fazer o seu crescimento. Ou seja, ela pode fazer um baixo reinvestimento, mas ela faz esse baixo reinvestimento porque para crescer ela não precisa de tanto dinheiro assim, como por exemplo uma empresa digital. Mas obviamente são poucas empresas que têm essa característica daqui, tá bom? Mas então, se você reparar bem quais empresas têm essas características que a gente acabou de citar, você vai ver que na verdade todas essas características não são exclusivamente de uma empresa, obviamente com exceção da empresa já ser grande. Mas todas essas características aqui, elas são de um setor. Então, geralmente, não existe uma empresa boa pagadora de dividendos. Existe um setor bom pagador de dividendos. Então, na verdade, quando você para analisar, você vai ver que tem setores que, historicamente, são muito bons pagadores de dividendos, que ano após ano vem pagando muitos e muitos dividendos. E isso faz com que ele seja um setor muito interessante para quem busca por dividendos, para quem investe com viés em receber aí dividendos de tempos em tempos. E, na verdade, quando a gente analisa esses setores, qual a conclusão que a gente chega? Que, na verdade, esses setores não são muitos, mas são setores muito interessantes. É o setor bancário, então tem vários bancos que pagam muito dividendos. É o setor elétrico, também tem várias empresas de geração, de distribuição, de transmissão de energia elétrica que pagam muitos dividendos. Tem também saneamento, seguros e telecomunicações. E se você reparar aqui, existe um asterisco na frente de saneamento, seguros e telecomunicações. Esse asterisco é porque, apesar de serem setores muito interessantes, na Bolsa de Valores do Brasil, a gente tem poucos representantes dessas classes. A gente tem poucas empresas de saneamento, poucas empresas de seguro e poucas empresas de telecomunicações. Se você somar aqui os três, olha, eu acho que dá menos de 15 representantes na bolsa, o que mostra aí que são poucos players que estão na bolsa de valores que são ligados a esses setores aqui. Então, na prática, você acabaria tendo uma carteira com muitos bancos e muito setor elétrico, caso você queira aí ter uma carteira muito mais focada em dividendos. Apesar de que empresas de saneamento, de seguros e telecomunicações são muito interessantes e apesar de serem poucas, as empresas aí têm uma qualidade muito grande em alguns dos seus ativos. Algumas outras empresas acabam não sendo tão interessantes assim, como é, por exemplo, o caso de Oi, que tem vídeo aí recentemente no canal. Mas enfim, e agora a gente vai responder a grande pergunta que a gente prometeu responder nesse vídeo. Quais são as ações que mais pagam dividendos na Bolsa de Valores?
E antes de tudo, antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E caso já for inscrito no canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Mas aqui a gente percebe muito claramente que não existem empresas que são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Isso porque depende muito do momento que a empresa está vivendo, de quanto ela está reinvestindo na própria operação e quanto então está sobrando para ela distribuir como dividendos. Então, na verdade, as melhores empresas, as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, elas oscilam de um tempo para outro. Então, um ano vai ser uma empresa, no outro ano vai ser outra, no outro vai ser outra, porque isso vai depender do momento da empresa, de quanto ela está reinvestindo na própria operação, de quanto ela está enxergando as oportunidades e de quanto está sobrando para dividendos. Então, na verdade, você deve buscar por fazer bons investimentos em boas empresas, que tenham um preço muito interessante e que tenham capacidade de geração de caixa e de pagar boa parte desse caixa gerado em dividendos. Só que aqui vale só lembrar que não necessariamente a empresa que mais paga dividendos é obviamente a que é a melhor da Bolsa de Valores. Não, muito pelo contrário, porque na verdade a que mais paga dividendos pode ser que lá na frente, daqui a 10, 15 anos, as outras empresas que estão reinvestindo esse dinheiro, em vez de pagar tantos dividendos assim, acabem crescendo muito mais e lá na frente acabem distribuindo muito mais dividendos do que essa empresa que ficou só distribuindo e reinvestindo pouco. Então, na verdade, quando você analisa uma empresa de dividendos, o mínimo que você tem que analisar é o dividendo. Olha que engraçado. O que você tem que analisar é o modelo de negócio da empresa, a perspectiva de longo prazo e as oportunidades de crescimento que essa empresa tem. Porque você deve pensar muito que o dividendo de hoje não necessariamente vai se manter para os próximos anos. A empresa pode diminuir para fazer um reinvestimento ou pode aumentar esses dividendos por algum momento que ela já diminuiu esses dividendos lá no passado para fazer investimentos e agora esses investimentos estão agora aí chegando na sua maturação. Então é um ponto muito importante que o investidor tem que analisar. Então não é você só ficar aí procurando empresas que têm um alto dividend yield achando que obviamente elas são as melhores, porque na verdade você está só aí pegando algumas empresas que nesse ciclo de mercado estão reinvestindo pouco e pagando muitos dividendos, algo que não vai acontecer quando as coisas mudarem e aí ela começar a fazer os seus investimentos e pagar poucos dividendos. Então na verdade eu acabei me empolgando e pulando só esse slide, basicamente tudo que está aqui eu já falei. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim, muito obrigado a todos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.